depois de tanto vocês pediram, enfim eu voltei, não é mesmo? E bom, basicamente eu trouxe uma curiosidade que vocês pediram muito, que é justamente uma curiosidade sobre a Sky, uma personagem bem interessante, bem divertida, bem difícil e bem polêmica que teve na história do Friday Night Funkin'. Então, vamos lá. Bom, a primeira curiosidade é justamente que esse foi um dos primeiros mods a incorporar mudança de expressão no meio da música. Bom, isso justamente se deve ao fato da música ser rica em movimentos. Por exemplo, quando a Sky tá meio com raiva, ela fica de um jeito, quando ela tá mais triste, fica de outro, e isso nessa época era inovação. Esse mod não é tão velho e não é tão novo, ele é considerado um dos mods primordiais e ele tem essa alteração primordial. E não é só isso, galera. Outra alteração primordial que nós podemos ver na música da Sky é justamente o fato das diálogos. Bom, basicamente nos diálogos a gente pode ver alterações também, como principalmente quando ela está falando, que a gente pode ver eles interagindo, tanto o BF, a Girlfriend e a própria Sky. Isso é muito bonito, faz esse mod ser muito incrível. Só que nessa época isso também foi uma novidade, foi uma grande inovação por sinal. Ou seja, a gente literalmente vê interação em todos os detalhes e em todos os cenários, tá ligado? Mesmo o fundo sendo visto como meio estranho por ser completamente branco, ele é rico em detalhes. Então, vamos para a próxima. Bom, vocês estão ligados nas habilidades da Sky de alterar a realidade e invocar demônios, fazer aquela manifestação toda? Vocês estão ligados disso, né? Não. Bom, isso não surgiu à toa. Basicamente, isso nessa época, em 2019, época de pandemia, que a galera migrou a rodo para o TikTok, foi uma época também em que surgiu várias tendências por lá. Vocês estão ligados que basicamente o cenário da Sky é um dos mais interessantes e possui uma lore bem interessante, que é justamente aquela dela se manifestar virando um demônio, né? Mas isso também não surgiu à toa. Basicamente, o Bebê Panzo, que foi um dos criadores do mod da Sky, ele basicamente confirmou que isso existe por causa de uma tendência, uma modinha do TikTok. Como vocês sabem, bateu pandemia, todo mundo correu pro TikTok. Afinal, estavam cansados de rede social, o Instagram bateu, então foi todo mundo pra lá. E bom, basicamente, nesse ano, né, de 2019, obviamente, 2019 para 2020, basicamente as pessoas afirmavam que conseguiam ser capazes de alterar a realidade, né? Aqueles filtros divertidos que tinha, né? E bom, o Bebê Panzo simplesmente pegou isso e colocou, e assim surgiu o mod da Sky, e isso ficou muito bom. Fez esse mod ser tão famoso por causa disso, isso realmente foi algo da hora. E essa não é a única referência da cultura pop barra TikTok que esse mod tem. E vocês vão entender em breve. Então, vamos para a próxima. Bom, certamente vocês devem ter percebido que no fundo, né, no caso o cenário do fundo, ele é bem estranho e ele é bem complexo também. Não só o primeiro que é branco, como o segundo que é aquele lá em que tem uma espécie de crucifixo que, como todo mundo sabe, é um meme. Só que não é esse a única referência, não é essa a única coisa interessante. Basicamente, esse plano de fundo ele tem uma coisa muito interessante, que é justamente que ele foi todo feito em default.johnson. Bom, para quem está vendo aí deve achar que isso não é nada, mas isso é muito sim. Afinal, nessa época todos os mods eram feitos em Haxi, que é justamente a principal engine utilizada, a principal modo, a principal linha de codificação usada, certo? Já esse ponto Johnson normalmente não é utilizado nas engines dessa época, principalmente nessa época. Basicamente, nessa época, todas as engines, seja para fazer cenário, colocar o personagem, era utilizado a Haxi, mas esse cenário é feito em ponto Johnson. E isso fica como uma grande curiosidade, afinal o Bebê Panzo, além de ser o criador do mod da Sky, ele também foi o criador da Psyche Engine, que mais tarde iria se tornar a principal engine do Friday Night Funkin', que faz a maioria dos mods e grandes mods, ou seja, uma baita curiosidade, né? E não só isso, mas basicamente o mod da Sky, ele basicamente é um dos primeiros mods a suportar múltiplos finais, ou seja, o Bebê Panzo já estava querendo aí criar algo muito maior do que simplesmente um mod. Mas bom, vamos para a próxima. O mod do Bebê Panzo foi bastante criticado na época pela comunidade, não só por causa das tretas que vai acontecer mais tarde e tal, mas sim por acusarem a Sky de ser bastante sexualizada e outras coisas, ou seja, a galera simplesmente já tacou o pau nesse fator.
Porém, né, o Bebê Panzo foi lá, né, e ele se defendeu, falando que a Sky, ela basicamente é inspirada naquelas fangirls de 2016, né? No caso, para quem não sabe, basicamente em 2016 estourou aquele lance das minas, né, que era fã de alguma coisa, as Armin principalmente, né, que se veste daquele jeito, né, com uma saia, e fica com aquele lance, né, de Senpai Minotauro. E vamos para a próxima. E a próxima curiosidade é justamente que, de início, a Sky iria ter o cabelo bege e a pele mais escura. E tudo fica mais interessante quando a gente vê que as vocais da Sky, utilizadas na Sky Manifest, são, na verdade, as vocais da Sunday. Vocês lembram daquele outro mod do Bebê Panzo, baseado numa das primas da Carol? Bom, justamente a Sunday, aquela personagem baiana que todo mundo ama? Pois é, basicamente as vocais da Sunday são, na verdade, as vocais da Sky Manifest. Isso é uma baita de uma curiosidade, e aí nós vemos a sinfonia. 3, 2, 1, go! E pelo que pareça, isso aconteceu devido a um erro na hora que o Bebê Panzo estava fazendo as vocais. Ou seja, fica aquela pergunta se foi um erro para a música da Sky ou se foi um erro para a da Sunday. O que fica aí como uma baita de uma curiosidade e uma baita de uma referência. Mas bom, então é isso, galera. Comentem o que vocês acharam. Na minha opinião, o mod da Sky realmente é um dos mods mais interessantes e um dos mods mais complexos de toda a comunidade. Um mod que muita gente gosta até hoje, e um mod que tem até o próprio Skyverso, até porque ele é um dos mods mais queridos e mais admirados até hoje. Mas então é isso, galera. Comentem a próxima, eu estarei lendo os comentários. Obrigado por tudo e fiquem com Deus.